Você sabe como o relevo é formado? Olá pessoal, eu sou o professor Cormando Trindade e estou aqui para mais uma aulinha de geografia para vocês. Eu sou professor de geografia de TAPES e essa aula ela vai então em especial para os alunos de sexto e sétimo ano e também para aqueles alunos que vão tentar o vestibular do IFSUL, né? Então pessoal, quando nós vamos entender os agentes formadores do relevo, ou como o nosso relevo é formado, nós temos que entender duas coisas: quais são ou como são os relevos, os agentes internos e os agentes externos. Vamos ver então as características de alguns deles? Os primeiros tipos de agentes formadores do relevo que nós veremos serão os agentes internos. Os agentes internos, que também podem ser chamados de agentes endógenos, eles são principalmente de dois tipos, né? O primeiro será então o tectonismo. Caso você não saiba como funciona o tectonismo, eu fiz uma aula sobre placas tectônicas aqui no canal, dá uma conferida ali que ali tem tudo. Basicamente, então, quando as placas tectônicas se movimentam e fazem um movimento convergente, nós temos elas como agentes formadores do relevo. E o segundo tipo principal seria o vulcanismo, que eu coloquei ali uma imagem aqui embaixo que retrata bem o que eu quero dizer, né? Isso vai acontecer então quando ocorrem as erupções vulcânicas. Os agentes internos ou os agentes endógenos, normalmente eles são tratados como agentes formadores do relevo, mas eles também podem ser tratados, no caso do vulcanismo, como agente modelador do relevo. Por quê? Quando o vulcão entra em erupção, vamos supor que tenha uma plantação ali na volta. Essa plantação será destruída, mas o solo, ao ser atingido pelo magma, que foi expelido pelo vulcão, vai se tornar um solo fértil, ou seja, vai formar um novo tipo de solo. Para entender melhor como funcionam esse tipo de coisa, dá uma olhadinha na aula que eu falei sobre formação do solo. Também tem ali. Outro tipo seria o abalo sísmico, né? Mas esse não é tão recorrente. Vamos falar agora dos agentes externos. Os agentes externos, que também podem ser chamados de agentes exógenos, eles apenas modelam. Enquanto que os agentes internos sempre vão formar o relevo, sempre vão construir o relevo, sempre vão esculpir o relevo, o agente externo ele vai modelar o relevo. Ou seja, ele vai alterar a parte externa da crosta terrestre. E o principal tipo que nós temos de agente externo vai girar sempre em torno do intemperismo. Mais um detalhezinho que eu já falei na aula de formação do solo. Dá uma olhadinha ali. Então, basicamente, como vai funcionar o intemperismo, assim, de uma maneira bem rápida, para fazer uma recapitulação. Ele vai ser, então, o desgaste do solo, ou seja, das rochas. Depois, nós vamos ter o transporte desse material que foi desgastado e se soltou da rocha. E depois a gente vai ter uma coisa que a gente chama de sedimentação, que é quando esses detritos ou quando esses sedimentos que se separaram da rocha através do intemperismo, eles ficam assentados em outro lugar. O intemperismo ele vai poder ser físico, químico ou biológico. E ele também, nós também teremos como agente externo ali a ação dos ventos, a ação das chuvas, a ação da temperatura e até a ação dos seres vivos.
E agora nós veremos um pouquinho mais sobre isso, pois eu vou falar agora apenas sobre os tipos de intemperismo para vocês entenderem como que vai acontecer esse desgaste, transporte e sedimentação dos detritos e sedimentos que se desprenderam. Para entendermos os três tipos de intemperismo, nós temos que ter sempre em mente que o intemperismo ele sempre vai ser um desgaste e em alguns casos uma quebra das rochas ou uma quebra daquela parte do solo. Então, o intemperismo físico ele vai ser quando a rocha ela vai ser desgastada e os seus sedimentos vão ser transportados para outro lugar, como eu falei anteriormente, porém sem alterar as reações químicas daquela rocha. Uma maneira bem fácil de nós vermos o intemperismo físico é através do vento. O vento passa e leva os sedimentos que se desprenderam da rocha. Já o intemperismo químico, aí nós teremos uma alteração nas reações químicas da rocha. Normalmente isso acontece pela mudança da temperatura ou pela mudança de pressão. E aí vamos ter alguns processos, como por exemplo a oxidação daquele material rochoso. Pode acontecer, ou seja, sendo físico quando as reações químicas não são alteradas e sendo químico quando elas são alteradas. Mas nós também temos o intemperismo biológico, que vai acontecer quando esse tipo de desgaste, transporte de sedimentos, quebra da rocha, vai acontecer quando ela ter contato com algum tipo de ser vivo em decomposição. Então, vocês podem ver que eu coloquei uma imagem aqui embaixo sobre um solo bem erosivo, né? Ou seja, foi atingido bastante pela erosão, que a erosão também é um dos fatores que pode acontecer decorrente de um intemperismo, né? Se quiserem que eu faça uma aula só sobre erosões, avisa aí embaixo que eu faço, não tem problema. Para vocês terem uma noção, o solo foi desgastado, as rochas foram quebradas, ou seja, houve a quebra das rochas e ficou algumas valetas entre elas ali. Vocês podem ver que tem vários espacinhos ali entre uma rocha e outra. E esses espacinhos eram onde estavam os detritos, onde estavam os sedimentos, e eles foram levados para outro lugar e se fixaram em outros materiais rochosos, ou seja, em outras rochas. Então, pessoal, a aula de agente e formadores do relevo foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais rápida do que as aulas anteriores, mas também foi um conteúdo bem mais simples de entender, né? Lembrando que para completar as aulas sobre o solo, eu também farei uma aula sobre os tipos de rocha em seguida. Logo estará no canal. Agradeço a todos vocês que estão seguindo o nosso canal, que estão assistindo nossos vídeos. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam podendo utilizar esses vídeos pelo menos para dar uma estudada nesse período de quarentena, porque nós sabemos que tá meio complicado de estudar durante a quarentena, estudar em isolamento social, mas a gente não pode parar, né? E assim que passar essa pandemia, as aulas vão voltar e é bom a gente estar preparado para quando isso acontecer, pois voltando às aulas, voltam as avaliações e vocês precisam saber sobre o que os professores estão ensinando. Então, pessoal, a minha aula de hoje foi isso. Lembrando a todos que eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp. Aqueles que quiserem entrar, vai estar aí embaixo na descrição do vídeo o link, basta clicar. Gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal caso não sejam inscritos, compartilhem esse vídeo com seus amigos e clica ali embaixo no sininho da geografia para vocês poderem receber as notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal.
Tá bom, pessoal? Então assim, eu sou o professor Cormano Trindade, esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima.